Irmãos, eu queria também, no mês da juventude, trazer uma contribuição a partir do exemplo de um profeta muito jovem, o profeta Daniel, que acredita-se, quando ele foi arrancado da sua casa por um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, que hoje compreende o Iraque, aquela região toda ali do Iraque, os países vizinhos, Líbano, a Síria, que é a antiga Mesopotâmia, e que foi estabelecido ali um reino muito poderoso, o reino da Babilônia. Eram vizinhos do povo de Israel, e o povo da Babilônia, através de um rei chamado Nabucodonosor, aproximadamente no 6º século antes de Cristo, ele invadiu Jerusalém e ele levou alguns jovens presos, cativos, para o reino da Babilônia. E acredita-se que Daniel tinha entre 6 a 12 anos, quando ele foi arrancado do seu país, da sua casa, da sua família, para viver na corte de um rei estranho, com costumes diferentes, religiosidade diferente, manias diferentes, tudo diferente, idioma diferente, comida diferente. Imagine como a cabeça desse jovem ficou para enfrentar esta ruptura, este arrancar violento, porque foi um arrancar violento, porque a Bíblia diz no relato que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e a palavra sitiar significa acampar em volta para atacar. E foi isso que aconteceu em Jerusalém. Nabucodonosor, com as suas tropas, eles invadem Jerusalém, eles destroem e eles levam preso muita gente. E diz a Bíblia, entre essas pessoas, 4 jovens. O texto bíblico nos mostra esses 4 jovens. Daniel, no capítulo 1, pode abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, nós encontramos a relação desses jovens. O capítulo 1, verso de número 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a Bíblia dá o destaque a Daniel, porque Daniel, inclusive, é o autor do livro. Daniel é o próprio autor que relata os episódios referentes a este sítio, a esta invasão de Nabucodonosor. E eu queria então tratar com os irmãos, a minha contribuição no mês da juventude, um aspecto da vida de Daniel, porque eu fico impressionado com esse personagem da Bíblia, porque como um jovem, adolescente, melhor dizendo, entre 12 e 16 anos, se de fato ele tinha essa idade, provavelmente tinha, ele vem de uma família muito rica e próspera no reino de Judá. Ele é de uma família real, uma família muito importante. E ele então é arrancado da sua casa, da sua família, do seu país, e vai viver num lugar estranho. O que isso representaria na cabeça de uma pessoa? Nós temos isso hoje. Nós temos rede de prostituição que tira os jovens das suas casas. A Netflix, inclusive, eu estava assistindo um dia desse, casos reais e verídicos, redes de prostituição, a bandidagem também, o crime organizado, que leva, que tira, que sequestra pessoas para servir aos interesses do crime, como meninas que são levadas para os poderosos do crime, pessoas que são arrancadas dos seus lares e que inclusive vão para outros países. Há uma rede muito organizada, arquitetada, que tem esse comércio de levar pessoas embora. Sem falar também, que é o caso aqui, das questões militares, beligerantes que os países vivem, que levam pessoas presas. Naturalmente que hoje há toda uma legislação própria com relação aos civis que são levados. Mas eu fiquei pensando nesse jovem chamado Daniel, de 12 a 16 anos, como que a mente de uma pessoa fica assim quando é retirada da sua casa? O que se passa na cabeça de um jovem? Com certeza, depressão, ansiedade,
raiva, ódio, desejo de vingança. Eu vou matar esse camarada, esse Nabucodonosor. Ele me arrancou da minha casa, me tirou dos meus pais. Isso acontece hoje. E isso tem sido frequente em nossos dias também. Mas também há aquele caso, talvez não seja esse o seu caso, há também aquele caso do jovem que sai da sua casa para trabalhar, vai morar em outra cidade e que também enfrenta ansiedade, enfrenta medo. Há aquele jovem que passa num concurso e não tem nenhuma atividade com relação ao crime organizado ou uma guerra, e ele vai para um outro lugar, e ele então lá também, longe da sua casa, do seu pai, da sua família, da sua mãe, dos seus amigos, ele então experimenta uma situação de depressão, de ansiedade, de angústia. Mas o que Daniel tem a nos ensinar nesse sentido? Eu percebi a serenidade, o foco com que este jovem lida com esta ruptura, com este afastamento. De que maneira este jovem, ele lidou com este movimento de saque violento, de ruptura violenta da sua nacionalidade. Não foi fácil. Eu queria destacar alguns elementos aqui com os irmãos. Em primeiro lugar, ele deixa a sua pátria e o seu ambiente. O verso de número 1 do capítulo 1 do livro do profeta Daniel fala sobre isso, que no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Primeiro destaque que eu faço, já fiz aqui a introdução, já citando isto, ele é levado embora da sua casa. O maior, o poderoso sobre o menor, ele tem poder para destruir e para fazer o que ele quer. Então ele leva embora, e Nabucodonosor, ele leva 4 jovens que possuíam inteligência, sabedoria e conhecimento diferenciado dos demais. Eles, vamos dizer assim, eram uma espécie de jovens que tinham um conhecimento diferenciado, uma equipe, um pelotão, vamos dizer assim, de um grupo de jovens que se destacavam. E Daniel era um desses. Então Nabucodonosor traz esses meninos para ficar com ele no palácio. Então, o primeiro enfrentamento que estes jovens sofrem é deixar a sua pátria e o seu ambiente. A segunda coisa que ele sofre é a mudança de nome. Veja aqui no capítulo 1 de Daniel, estou no capítulo 1 de Daniel, no capítulo 1, verso de número 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles têm o seu nome trocado, e eu quero parar no nome de Daniel. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar. Vamos ficar aqui um pouco nessa mudança de nome deste Daniel, que é o nome do livro. Em Canaã, naquele tempo, quando eles viviam naquela região, por exemplo, quando Israel chega a Canaã, já existiam outras religiões e outros deuses que eram invocados ali, naqueles espaços geográficos. E cada região tinha um deus. Havia um nome genérico para um deus que, vamos dizer assim, se apresentava a partir de subdivisões. Baal era o nome genérico de um deus que se fracionava por região. Baal Peor e tantos outros que em cada região era observado. O texto bíblico fala sobre isso. Baal Gad, Baal Hermon. E Baal na Bíblia está associado a este povo cananeu, que vivia neste tempo, que era o deus da fertilidade, da chuva, do sol, da tempestade. E neste panteão de deuses, a palavra Baal significava senhor, amo ou possuidor. E o que é que isso tem a ver com o nome Daniel?
Porque o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Esse é o nome original que ele tem. Este é o nome que ele recebeu na sua infância. Deus é o meu juiz. Deus com letra maiúscula, o Deus de Israel, o Deus que nós cremos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daniel, quando é levado para a Babilônia, ele vai como Daniel. El é ali a palavra no hebraico que significa Deus. Ele sai de Israel levando no seu nome a marca de Deus, a promessa de Deus, o sinal de Deus no seu nome. E quando ele chega lá na corte de Nabucodonosor, é como se Nabucodonosor olhasse para ele e falasse assim: olha, Daniel, o seu nome é muito especial. Você possui um nome que esse nome carrega a divindade do seu povo. Nós vamos fazer uma coisa com você, Daniel. Nós vamos dar um nome a você que você continuará com a característica da divindade no seu nome. Você será chamado Beltesazar. E Beltesazar significa dono, amo ou possuidor. Então o que vai acontecer com você, Daniel? Você continuará sendo ilustre. Você continuará sendo um jovem, bacana, inteligente, sábio, agora ao meu lado, esquece o teu passado, ficará aqui comigo e você continuará com a marca da nossa divindade, Beltesazar, que significa possuidor. Então, Daniel, o que vai acontecer com você? Você vai ter que trocar de dono. Você vai esquecer o Deus verdadeiro e você vai ter que servir aos deuses aqui do nosso panteão. Como é que você reagiria? Você aqui lá de Cavalcante, bom tê-los aqui conosco. Pastor, parabéns por trazer essa equipe tão bonita aqui com a gente. Os nossos irmãos vão almoçar com a gente, não é verdade? Sejam todos bem-vindos. Estão crescendo, todos bonitos. Na verdade, alguns eu batizei também aqui. Que alegria tê-los aqui conosco. O que você faria numa situação como essa? Você sai da sua pátria, do seu ambiente, tem o seu nome mudado, e é como se Daniel falasse assim: Deus não é mais o meu juiz, o meu dono, o meu possuidor agora é Baal. Que situação para este jovem? Situação difícil para ele. Seria motivo de rebeldia, enforcamento, morte, se ele rejeitasse qualquer designação vinda da parte do rei. Se ele rejeitasse isso, ele poderia ser enforcado, morto, poderia ser levado a cumprir uma pena, se ele rejeitasse. E eu fiquei pensando, como que este jovem lidaria com essa situação que não acaba aqui? Daniel teria o seu nome contrário à sua vontade. Ele não pediu isso, a ele foi imposto. Confrontava os propósitos de Deus em sua vida, a mudança de nome. Imagine, uma criança que nasce, recebe os propósitos de Deus, o seu nome leva o nome de Deus, e na sua infância, logo nessa ruptura, ele é levado para um outro lugar em que ele vai servir a idolatria. Não é nada fácil. Não é nada fácil. A mente deste jovem, deste menino. Mas aparentemente também, esta mudança de nome interromperia os planos de Deus para a sua vida. E o seu futuro em Israel? Ao lado de sua família, seus planos, por água abaixo. E outra coisa, a mudança de nome poderia ser uma marca que Nabucodonosor estaria impondo para o povo de Israel, dizendo o seguinte: o Deus de vocês é um Deus fraco. O Deus de vocês é um Deus fraco. Nós entramos, sitiamos e nós levamos cativos vocês não tiveram condições de reagir, nós somos os poderosos. Esta mudança de nome poderia implicar numa indicação, melhor dizendo, de que a mudança de nome era a supremacia de Baal sobre o Deus de Israel. Você agora é Beltesazar, o Deus Todo-Poderoso. Está sobre você a supremacia do nosso reino.
uma prova de humilhação para o povo de Deus que ficou lá em Jerusalém. Ou seja, Beltesazar significaria a entidade vencedora do conflito. Isso aconteceu em Jerusalém, lá no ano 70, quando o governador Tito, imperador romano Tito, invadiu Jerusalém e deixou uma parte do muro de Jerusalém intacto para que os judeus pudessem lembrar quem ganhou a guerra e quem perdeu a guerra. Até hoje está lá como marco na história, exatamente para lembrar quem ganhou e quem perdeu. Daniel recebeu o nome de Beltesazar para lembrar quem ganhou e quem perdeu a história. Daniel, você é um fracassado, você perdeu. O seu povo ficou para trás e, consequentemente, será aniquilado. A sua geração nunca mais existirá, Daniel, porque você está aqui diante do Todo-Poderoso. Você está aqui diante de Baal e diante de Nabucodonosor. O que você faria? Mas também tem uma coisa muito interessante aqui, que talvez, aqui eu acho que Daniel ficou um pouco balançado, talvez a ele foi dada a oportunidade de querer ser famoso, sabe por quê? Porque quando ele tem o seu nome mudado, poderia ser também uma indicação de oferecer vantagens e status ao jovem Daniel. Por quê? Ele está na corte, serve ao rei, ele é especial, ele é inteligente, ele é capaz, ele é habilidoso, e ele então vai fazer parte de uma elite entre os jovens lá da Babilônia. Ele vai levar o nome da divindade. Opa, que coisa boa, olha, o meu nome representa a divindade desse país, eu não sou qualquer pessoa. Se Daniel aproveita essa oportunidade para virar famosinho, se Daniel aproveita essa oportunidade para querer ser o primeiro das redes sociais, será que Nabucodonosor não foi inteligente, perspicaz, audacioso, sagaz, em oferecer uma coisa muito sutil para o jovem Daniel, sem que ele percebesse a verdadeira intenção, que gradativamente, na mente daquela criança, Daniel ia gostar daquela história? Daniel ia se acostumar com aquela possibilidade de que, de fato, ele está diante de um novo reino, de um novo rei. Eu aqui vou me destacar, porque eu sou bom, eu vou me destacar, então eu tirarei proveito da minha habilidade, da minha inteligência. E outra coisa, eu levo a marca da divindade deste povo. Será que isso não criaria uma vaidade na vida deste jovem Daniel? Será não seria uma estratégia sutil, perspicaz, inteligente de Satanás para confundir e para abrir um espaço para aquele jovem no mundo pagão, no mundo de idolatria, em que aquele jovem iria entrar naquele mundo, iria se achar? Poderia ser reconhecido como o pupilo da divindade. Irmãos, isso tem acontecido também hoje. Isso tem acontecido hoje. Vantagens e vantagens estão sendo oferecidas às crianças e aos adolescentes e aos jovens, e eles não muitas vezes percebem que estão sendo levados ao engano. Portas que se abrem, mas que levarão à destruição. Oportunidades que são oferecidas, prometendo mundos e fundos a determinadas pessoas. Eu estava assistindo um filme real de uma pessoa levada para o meio da bandidagem num país aqui da América do Sul, um caso real, verídico, que a Interpol, o FBI e as polícias locais tratando dessa situação, prometendo tanta coisa, e a pessoa se acha, e a pessoa acha que vai mudar de vida, que vai tirar a família da miséria, que agora vai ganhar dinheiro, quando na verdade estão sendo levadas para a morte, porque estão sendo levadas para servir aos bandidos, aos marginais, aos criminosos que se beneficiam do corpo de uma pessoa, seja homem ou seja mulher, seja menino ou seja menina, e querem tirar proveito desta situação, e a família nunca mais irão ver aquele menino, aquela menina. E este filme que eu estava assistindo, em um caso, dentre tantos, caso real e verídico, um policial norte-americano, ele ficou tão tocado com 2 meninos que foram levados para o tráfico.
que ele chegou para o chefe dele lá no estado dos Estados Unidos e falou assim: olha, se possível for, eu quero pedir demissão porque eu vou atrás e eu quero trazer. E ele foi perguntar à esposa dele o que a esposa dele achava. A esposa dele falou assim: vai atrás e salva os meninos. Quem aqui assistiu esse filme? Muita gente. Muita gente. E ele vai até o fim. Eu não vou dar spoiler aqui porque senão ninguém vai assistir, né? Eu nem lembro o nome do filme. Podem pesquisar, vale a pena. Porque é uma situação muito parecida, em alguns aspectos, dessa situação de Daniel. Em que se promete, mas no final serão escravos. Serão escravos. Porque acreditam numa mentira, numa falácia, numa ilusão, num mundo fictício, num mundo que só quem ganha é ninguém. Porque nem os poderosos do crime irão ganhar alguma coisa, porque cada vez mais se afundam na desgraça, no erro e no pecado, e que levam outras pessoas. Não seria uma forma sutil de oferecer vantagem ao jovem Daniel, dizendo o seguinte: vamos dar um nome a ele que significa a divindade local? Também esta mudança de nome poderia marcar domínio e autoridade sobre os escravos, poderia marcar um sinal de sujeição. Reconheçam o lugar de vocês, vocês são escravos aqui, e tantas outras coisas, meus irmãos, que nós poderíamos destacar neste sentido. Caso também muito famoso que aconteceu na Suécia, em que grupos terroristas também aliciando meninas e meninos para o tráfico, para o terrorismo, jovens que eram levados, sendo a eles prometido tantas coisas na Suécia. Caso recente, verídico, que deixam as famílias, as autoridades policiais, o governo todos preocupados com esse tipo de coisa. De gente que entra no país do outro, na cidade do outro, na casa do outro, para levar a gente embora. E este é um problema social grave em nossos dias, que muitas vezes nós não atentamos para isso, mas eles acontecem. E a Bíblia já no 6º século antes de Cristo trata de uma matéria muito semelhante, que é levar meninos de 6 a 12 anos embora, cativos para um determinado local, para servirem de escravos. Mas não para por aí os desafios destes jovens. A terceira coisa, a interferência nos seus costumes. A interferência nos seus costumes. Esses jovens também iriam aprender outras coisas. O verso 4 do capítulo 1. Alguém para esse relógio, por favor. Daniel 1:4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Uma mudança radical no aprendizado destes jovens. É como se dissesse: ó, passa uma borracha em tudo aquilo que vocês aprenderam. Esqueçam o Gênesis, esqueçam o Êxodo, esqueçam o Levítico. Ora, olha, o Levítico diz que vocês não devem comer determinados animais, determinadas carnes. Aqui não existe isso, vocês podem comer o que vocês quiserem. Uma afronta à religiosidade daqueles jovens. Eles aqui deveriam aprender a cultura e a língua dos caldeus. E a cultura e a língua dos caldeus envolvia inclusive orgias. As sacerdotisas, isso era muito comum naquele mundo antigo, muito comum, sempre houve isso. E eles deveriam também aprender a língua dos caldeus. O verso 4 diz a respeito disso. O verso 10 tem uma outra referência a esta mudança, veja comigo, capítulo 1, Daniel, verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Uma outra mudança e uma outra interferência que estes jovens sofreram foi a mudança de comida. Eles passariam a comer coisas que
do ponto de vista da religiosidade judaica, seria proibido. Eles não poderiam tocar, sequer tocar, e comer determinados animais, porque a lei levítica proibia. Ora, eles são judeus, eles não podem comer qualquer carne sacrificada aos ídolos. Estando lá no Império Babilônico com Nabucodonosor, eles deveriam se sujeitar a toda aquela alimentação, a toda aquela dieta, aquele regime que o Império estava impondo sobre eles. E aí, eles também sofreram interferência na comida. Imagina, você lá de Cavalcante, alguém chega para você e fala assim: a partir de hoje nada de picolé, nada de sorvete, nada de hambúrguer, vocês só vão comer agora farinha. Que tristeza, que tristeza. Mas a mudança aqui é uma mudança muito radical, muito radical. E o chefe dos eunucos, ele tem medo de receber a sugestão de Daniel, que era pedir para manter uma dieta muito voltada para alimentos saudáveis, frutas e legumes. Ele tem medo, por quê? Porque se Daniel rejeita a comida do rei, o chefe ficou pensando o seguinte: olha, o rei vai achar que eu estou desviando a merenda dos meninos e vai abrir um processo contra mim. O Ministério Público vai vir e vai ver e querer saber o que eu estou fazendo com a comida que eu não estou enviando para esses meninos. Então, Daniel, aceita essa comida, come essa comida, Daniel. Você está colocando a minha cabeça em perigo. O texto trata exatamente sobre isso. Esta é a ideia que o texto nos mostra. Que ele ficou preocupado. E além disso, o chefe achou que a comida do rei, os manjares do rei, aquela comida pesada, regada a muito vinho, regado a muito álcool, a muita gordura, a muita carne, aquilo faria bem aos meninos. Porque o rei determinou a vossa comida. Ora, o rei conhecia apenas uma dieta. Eu fico imaginando esse rei bebendo e comendo o tempo todo e tendo a sua vida farta pelo que ele representava para a nação. O rei determina a comida para eles. Por quê? Porque eles acreditavam que aquela comida é que faria bem aos jovens. Daniel falou assim: não, eu vou morrer rapidinho, vou engordar, ficar barrigudo, vou ficar ocioso, vou ficar sedentário, vou começar a ter problema de pressão alta, coração, vou ficar diabético e tantas outras coisas. Não vou entrar nessa de vocês, não vou não. Disse Daniel o cozinheiro, verso 11, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Ele disse assim, verso 12: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Daniel fala assim com o chefe: vamos fazer o seguinte, nós vamos comer 10 dias, nós vamos comer água, legumes e frutas. Esquece essa comida do rei. No final de 10 dias você vem até nós e você vai ver. Vamos fazer isso aqui na memorial, irmãos? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos decretar a partir de hoje, ministro Henrique? Tem a feijoada, então depois da feijoada. A gente primeiro come a feijoada. Que vai ter e a gente... Não, amanhã que é segunda-feira. Na segunda a gente começa. Né? Aí nós vamos perceber quem está aí à base de água, frutas e legumes, e quem está indo comer chuleta. Daniel falou com ele: não, nós vamos ter a nossa dieta, no final de 10 dias você virá e irá perceber a diferença entre nós. É como se o rei falasse assim com eles: podem comer e beber à vontade, bebam, se alegrem. Mas Daniel falou assim: não, nós não vamos entrar nesta. Há um comentarista que diz assim a respeito do verso 10: o príncipe dos eunucos disse: eu tenho medo do rei, meu senhor. Ele objeta que ele sofra o descontentamento do rei e coloque a sua vida em perigo, se atender ao pedido de Daniel. Ele determinou o tipo de carne e a bebida, porém os jovens se recusaram. E por isso ele ficou com medo de ser punido
porque ele não obedeceu à ordem do rei a respeito da comida que estava sendo proposta. E eles estavam preocupados que aquela comida, frutas e legumes, não provocasse alegria e um rosto saudável, uma vida saudável para os jovens. Eles não conheciam a dieta de Daniel. Eles ficaram com medo. É porque não dá para a gente falar tudo, mas o contexto aqui é muito interessante. É como se o chefe falasse assim para eles, assim: olha, meninos, se vocês não comerem o que o rei está mandando, vocês não serão iguais às outras crianças. Os outros jovens comem o que o rei manda. Vocês estão infringindo uma ordem. Vocês não ficarão saudáveis como as demais crianças. Que coisa absurda. O Ministério da Saúde naquela época devia estar longe disso. Imagina, é como se ele falasse isso: olha, vocês não ficarão como os demais jovens que comem a comida do rei. Imagina a juventude com aquele tipo de dieta. Mas Daniel ali se mantém firme na serenidade, no foco, e se mantém firme no Senhor. A quarta e penúltima coisa: a interferência na sua fé. A interferência na sua fé. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, nós lemos o quanto que ele sofreu para adorar a outros deuses, para se curvar diante de outros deuses. O que aconteceu com Daniel? Daniel foi jogado na cova dos leopardos, né? Dos macacos, não? Foi de onde? Na cova dos leões. O que mais? Ele foi levado e foi jogado na fornalha gelada. Como é que foi? Ou seja, esse camarada, esses jovens, eles cresceram naturalmente. Eles viveram assim um tempo de infância e adolescência terrível. Eles poderiam estar jogando videogame, não. Eles poderiam estar pedalando no parque, jogando futebol, mexendo o corpo. Eles poderiam estar conversando com seus amigos. Eles poderiam estar no McDonald's, igual os embaixadores do rei. Eles poderiam estar brincando, se alegrando, sendo crianças. Não. Pela fé que eles exerciam a Deus, eles estavam sendo levados para a cova dos leões. E os piores leões daquele tempo não eram os animais, eram os homens que decretavam aquele tipo de coisa. E ele passa por todos os percalços, mas ele mantém a sua serenidade. Você não percebe em nenhum momento aquele jovem, aquele adolescente reclamando de alguma coisa. Ele sofre interferência na sua fé. Os manjares que contrariavam a sua orientação levítica de que alguns animais deveriam ser impedidos de serem comidos, além da idolatria que pairava naquele contexto. E uma última coisa, irmãos, para a gente terminar. Talvez uma das coisas mais terríveis que o mundo de hoje tenta contra os nossos jovens, os nossos adolescentes: tentar manipular a vida e as decisões. Isso é que é terrível. Você não pode exercer a sua fé, você não pode ter convicção, você não pode ter livre-arbítrio para determinadas coisas que você pode fazer. Você tem que ficar dando satisfação para as pessoas do que você faz. Os seus colegas, os seus amigos, se você diz que você é crente, que você segue a Jesus Cristo, você será banido do grupo. Você sofrerá bullying. Isso acarreta a timidez de muitas pessoas que não querem se identificar como crente. Sim, eu sou crente em Jesus. Você é crente? Sim, e daí? Qual o problema? Qual o problema? Eu tenho uma fé em Jesus Cristo, eu sei em quem tenho crido. Essas coisas não me abalam. Infelizes serão vocês. Aí, se você quiser ser mais grosseirão e mais rude, você fala assim: quem vai para o inferno é você. Mas você não vai falar isso, né, irmão? Mas dá vontade, não dá? Não dá vontade de você falar isso? Olha, a Bíblia diz que essas pessoas vão para o inferno. Você não vai falar isso. Com jeitinho, depois você até fala: olha, eu tenho Jesus, eu confio nele, não é mérito meu, é ele que prometeu que nós temos a vida eterna. Olha, cuidado. Até porque hoje falar de Jesus muitas vezes se torna ofensivo para muitas pessoas. A tentativa, para terminar, de monopolizar a vida de Daniel. Daniel poderia receber honras, privilégios como forma de manipulação.
A sua inteligência e a sua habilidade poderiam ser usadas para benefício da idolatria, para benefício do reino de Nabucodonosor, para benefício de tantas outras coisas, para inclusive a continuidade e a perpetuidade do domínio bélico da Babilônia, porque eles eram estrategistas e poderiam se tornar grandes generais, com muitas divisas, com muitos dividendos, com muitas vantagens, com muitos benefícios, se eles abandonassem a fé deles. A tentativa de manipular a cabeça, a mente, aí é que está o perigo. Porque eles podem prender o corpo, gravem isso, mas não podem prender a nossa mente. Eles podem tentar contra o nosso corpo, mas contra a nossa mente não. A liberdade está aqui na mente. Você pode estar preso cumprindo uma pena e você ser livre. A verdadeira liberdade se passa dentro de nós. E essa tentativa de manipulação. Mas o que acontece? Daniel não se rende aos encantos da vida palaciana. Ele não nega a sua fé e a sua vida diante dos babilônicos, mas ele se mantém alegre, sereno, pois ele sabia a quem ele servia. Para concluir, por que Daniel não desfigurou o seu semblante? Por que não se entristeceu vivendo a situação de extremo desconforto daquele tempo, daquela época? Por que ele não perdeu a sua serenidade, a sua calma, a sua paciência e a sua alegria? Porque aquela criança nasceu para servir a Deus. Você nasceu para servir a Deus, e que ninguém tire isto de você. Que o mundo não te engane com as suas falácias, com as suas mentiras. Você nasceu para amar o próximo. Você nasceu para fazer o bem. Você nasceu para fazer boas obras. Você nasceu para honrar a Deus com a sua vida. Você nasceu para ser luz nesta sociedade. Você nasceu para ser farol, para ajudar as pessoas. E é por isso que você não pode ser contaminado com aquilo que é diabólico no tempo de hoje, que tem destruído a casa, a família e tantas vidas. Seja alegre com a sua identidade, com o seu nome, ainda que o seu nome não seja o nome que você gostaria, mas foi o nome que você recebeu. Se você não gosta muito do seu nome, você pode ir até a defensoria pública ou um advogado. Se o juiz achar que o seu nome de fato não é um nome que te causa prejuízo, ele pode até mudar. Não é tão simples assim, mas tem muitas histórias de pessoas que tiveram seus nomes mudados, até porque eram nomes constrangedores que não faziam de fato sentido deles existirem, e aí se muda o nome. Ah, mas eu não gosto do meu nome é José e Maria. Que nome lindo! Eu acho que todo mundo, em algum momento da sua vida, tem problema com o seu nome. Eu, quando era criança, às vezes Davi, mas... E tanta gente, que não seja o problema. Honre a Deus com o nome que você tem. Você é bênção, não somente pelo nome que você tem, mas pelo que você é. O seu nome pode ou não representar alguma coisa. Mas não importa isso. Seja alegre com sua fé, mesmo diante dos seus pais, mesmo diante da sua igreja, mesmo estando em ambientes hostis, em ambientes ímpios e incrédulos, mesmo que as pessoas não queiram saber da sua fé, mantenha a sua fé em Cristo Jesus, a sua alegria. Seja alegre, aproveite os seus dias, aproveite as suas oportunidades, as portas que se abrem, sem medo do rei, sem medo de Nabucodonosor, sem medo do chefe dos eunucos, sem medo de experimentar o novo que vem do Senhor. Aproveite as oportunidades. Eu escrevi a pastoral, e se você não leu, leia esta pastoral que eu trago aqui, importante também. Não vou ler agora, apenas para citar para os irmãos, porque o teor tem a ver com a mensagem desta manhã. O jovem profeta longe de casa, e eu só destaco o último parágrafo da pastoral, se você quiser abrir o nosso boletim. Como você agiria se tivesse que deixar a sua casa, sua família, a fim de estudar ou trabalhar numa cidade distante? Como se comportaria longe de casa, dos seus pais, vivendo um desafio como Daniel viveu? Quais seriam suas reações diante de tanta contrariedade dos ensinamentos aprendidos na infância? Eis o desafio de muitos nos dias de hoje: saber viver longe de casa.
Eis o desafio de muitos hoje, saber viver longe de casa, mas que este viver longe de casa não represente, não signifique viver longe de Deus. As circunstâncias podem mudar, o endereço pode mudar, a cidade, os amigos, a igreja, a carreira, a profissão, o salário, o carro, tudo pode mudar, menos Deus e a nossa fé. E assim foi até o final na vida de Daniel. E para concluir, Romanos 14:17, eu termino com este verso. Daniel parece que já entendia o espírito deste verso. Romanos capítulo 14, verso 10. Vamos todos ler, meus irmãos, juntos aqui esse verso? Porque o reino de Deus não é nem bebida, o grande desafio de Daniel foi ter o seu foco, foi ter o seu direcionamento, manter a sua serenidade, manter a sua alegria distante do seu povo, mas não distante de Deus. E que nesta manhã nós apliquemos esta experiência deste jovem, tão infante, mas com uma história belíssima de fé para nos abençoar. O sorriso, a alegria contagiante deste jovem que representa a sua juventude. Não perca a sua alegria. Que Deus nos abençoe.